O Flamengo chegou a 3-0, jogando muito na primeira etapa, e aí depois acaba tomando 2 gols no segundo tempo, mas ainda assim avança. Se o Fluminense conseguisse chegar ao empate, o Fluminense avançava, né, para o final da Taça Guanabara. Teve 2 gols no final. Não foi o caso. Foi 3-2 e aí o Flamengo avançou. E aí a gente vai, já de cara, ouvir aqui o Jorge Jesus falando sobre essa classificação do Flamengo, mas também dando aquela cutucada para mim, pelo menos, no Fluminense. O facto dos jogos serem oficiosos, não é? Não me permite a mim, como se estivesse a fazer uma pré-época, fazer mudança de 5, 6 jogadores, só posso fazer 3 substituições. Claro que isto condiciona um pouco, não é? Como fosse uma pré-época normal. Nós estamos a fazer deste campeonato os nossos primeiros jogos. Se são os nossos primeiros jogos, é considerado pré-época. Numa competição que para o nosso adversário era muito importante chegar à final, poder ganhar um título, não é? Ter carioca. Só que a gente está no outro patamar. Os nossos títulos são outros. Bruno Henrique e Jorge Jesus. O que você pensa quando ele disse a gente está em outro patamar? Não, é um discurso que eu não usaria. Para mim, eu não uso. Eu também não. Eu acho deselegante, eu acho que... Apesar de estar... A gente pode outro falar. patamar. Produto, a gente fez gosto. uma frasinha, um GCzinho sobre isso. Ele tem uma postura de que ele tá vindo ensinar tudo do futebol pra gente. Algumas coisas ele tá até mostrando, não ensinando, mas mostrando. E outra coisa, se ele quer fazer jogos amistosos, né, que ele falou não oficiais, ele pode fazer jogos amistosos. Deixa o outro time jogando. E deixa o outro time jogando. A pergunta é essa aqui, ó, soberba ou realidade? O Jorge Jesus desmerece o futebol brasileiro? Para mim, ele não desmerece o futebol brasileiro. Para mim, é realidade. Você pode botar soberba e realidade. Um pouquinho de soberba, que aliás ele conseguiu se segurar, e aí muito mérito nesse caso da direção do Flamengo ano passado, ele não respondeu direto pro Renato. E assim, gente, uma coisa é você não gostar do que a pessoa fala, do que a pessoa pensa, do que a pessoa faz. Outra coisa é você proibir eu falar que o que eu tô falando é essa. Gente, são gostos, de novo, é pizza. Calabresa? Democracia. Não. Mussarela? Sim. Ninguém diz que ele está mais certo ou errado. Claro, se for português é um outro pedido, mas enfim. Então, assim, e nenhuma alusão ao Jorge Jesus, é que eu não gosto de pizza portuguesa, mas enfim. Então, assim, eu não faria o que ele falou. Pô, você tá com qual problema você tem? Fome. Você tá com vontade de churrasco? Tá com vontade de pizza? Ela Não, tá tô de... grávida. Você Olha, tá é de isso que eu ia dieta, falar. tá de Eu dieta. acho que aquele que o contatinho bêbado há algum tempo, não sei não, hein? Que isso? Não sei. Aí Você tá Eu já entrando teve na um dia aqui que eu vim e as Você quer pessoas manga com falaram na leite? live que eu tava grávida. Não estou. Mas não por causa do seu peso, evidentemente, nem por causa Não. das suas formas. Gases. Por causa dos... Mas por causa das suas declarações Não. de fome Pô, não. gastronômicas. Para no que já passou. Não, tá vindo daqui pra lá, sabe o que eu Para. Deus, cara. Não dá, assim não dá. Pô. Olha, Não dá. Ale, o Igor pergunta aqui. Quer dizer, pergunta não, afirma. E aí eu queria a sua opinião. Se o Renato Gaúcho falasse a mesma coisa que falou Jesus, o Renato ia ser mito. O Jesus é arrogante. Não, tanto que o Mauro, Sim ou não? eu já tinha falado e o Mauro complementou. Eu não falaria. Eu não falaria, não é o que o Jorge fala. O que o Renato fala, eu também não falaria. Tá. Também não. Então, Mas é arrogância? Cara, eu não sei, pode ser o jeito, que nem o do Renato é o jeito dele, meio que o Jorge personagem Jesus é meio dele. assim também. O Jorge Jesus, no ano passado, estava mais Mas porque tranquilo. pediram, porque ele é mais assim mesmo. Enfim. Sempre foi. É do jeito do cara, como tem gente que Vai não lá, ó a gosta. geraçãozinha. Ó, o Renato faz há uns 3 anos seguidos e era bonitão. Agora morde as costas. Agora é a geraçãozinha de... JJ. Eu acho que ele tem uma crime. postura de que veio ensinar tudo. Veio, ó, vocês precisavam de alguém de fora, então, ó, é assim, assim, assim. E outra, hein? Não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, não. Porque... Eu acho que ele já ligou tem o F, viu? ele tem uma... então, ó, vim aqui porque... E assim, e ele pode dirigir ou o Fluminense um dia, acho que não, mas ou algum time que tenha limitações de orçamento, já deve ter feito isso na carreira dele, tanto que ele nem tem... Inclusive no começo nem da carreira, é um cara sim. absolutamente vitorioso, Começo da carreira, sim. e nem trabalhou em outros grandes centros do futebol europeu, e ele pode viver essa realidade. Então, assim, eu evitaria, mas... O mundo dá voltas, né? Por exemplo, vamos supor que ele estivesse dirigindo o Fluminense no jogo de ontem e o Odair fosse treinador do Flamengo.
Você acha que o resultado ia ser diferente? Tipo, o Fluminense do Jesus ganharia do Flamengo? Eu acho que não. Eu também acho. Então, Ale, é que hoje, o que o Jesus falar, você escreveu na Bíblia. Mas eu não estou condenando, mas não faria. Nossa, o Jesus, cara, ele pegou esse Flamengo, ele fez... Com esses jogadores, 80% dos técnicos teriam sido campeões. Talvez não do jeito dele. Tem um monte de cara que vai lá para atrapalhar. Tudo bem. Mas aí é a individualidade dele e ninguém está tirando o mérito dele. Ele vem e faz trabalho. Agora, a postura dele é de, tô ensinando aí para vocês o que é futebol. E eu vou te falar uma coisa aqui que é... Eu sei que os caras vão me xingar, mas eu vou falar porque é a verdade. Mas te xinga sem você falar. Exatamente. Vamos pegar fala um jogador do Flamengo. Gerson. O Gerson, ele pode ser muito amigo, e deve ser, inclusive, do Nenê, vamos supor. Sim. Aí o Nenê fala, tá no com o Gerson agora tô falando só de exemplo, hein? Sim. Pô, Portugal lá foi mal, irmão. Pô, não precisa fazer isso, cara. Nós estamos aqui treinando, jogo de pré-temporada, fazer 5 sobre... Pô, não precisa disso, Gerson. É verdade, não precisa disso. Sim. Porque o cara se coloca no lugar do outro. Mas agora, Ale, tu acha? Porque a minha sensação é de que o jogador também faz um pouco isso. Eu não tô nem falando do jogador do Flamengo, não. Tô falando no geral isso acontece. Te desrespeitar? Não é desrespeitar, Mas, por exemplo, você não acha... Sei lá, e não acha que ele desmerece o Marcos deu uma zoada no Corinthians. O Dudu deu uma zoada no... Mas você não acha que eles conversam entre eles e falam, vou zoar você na... Sim, então é normal. Mas agora, deixa eu te falar um negócio. Porque assim, hoje, eu não vi o Klopp falar isso que ele falou. Então, nós vamos aqui, nós estamos no campeonato inglês, aqui se pudesse fazer 5 alterações, a gente era normal, mas como tem que fazer um jogo oficial, nós jogamos aqui com o Flamengo. Eu não ouvi o Klopp falar isso. Eu acho assim, ele não falou isso do Liverpool. O problema é que quando a gente dá uma opinião qualquer hoje que envolva o Flamengo, especificamente o Jorge Jesus, o torcedor, ele leva como se fosse... Então, o que o Ale está falando, que o próprio jogador do Flamengo não gosta de algo que ele fez ou de algo... Pô, até hoje tem gente que me trucida nas mídias sociais porque disse que eu falei que o ambiente no Flamengo não é bom. Quando eu nunca disse isso. O que eu falei uma vez foi, teve jogador do Flamengo que eu sei... que não gostou da atitude do Jesus quando ele deu uma bronca no Renier lá no meio do campo. Isso é evidente. Pois é, só que aí o torcedor fala, tá falando que o clima no Flamengo não é bom, que os jogadores não gostam do Jesus, que os jogadores... Então, cara... Quando a gente não briga aqui, a gente se detesta mesmo. Não, mas é porque assim... Gente, tem atitudes que o Jorge Jesus toma que nem os jogadores do Flamengo gostam. Claro que tem. Ninguém é 100% também. E um dia, porque agora tá tudo lindo, tá ganhando, tá tudo certo. Um dia, daqui a um tempo, um vai escrever um livro, o outro vai falar, lembra? Acontecia tal coisa, não era tudo as mil maravilhas assim. Não, então ninguém tá falando... Porque falar sem ser publicamente, eles falam. Claro! Ué. Então assim, aí o cara vira pra mim e fala, fala quem é então, fala quem é, porque eu falei que eu sei de pelo menos 2 jogadores. Fala quem é, não vou falar quem é, porque vai gerar né? O cara vai negar e o outro... Mas é. Eu tô vendo aqui a opinião que a galera tá mandando, são, tá? Cada um no seu estilo. Isso, mas a gente teve ali uma pessoa falando, o Renato coloca reservas no Brasileirão, isso que é arrogância. No caso, eu acho que não, porque não, né? É porque é claramente uma estratégia. Porque ele bota pra não ganhar. O outro falou uma coisa que eu... Por exemplo, e pega sempre o exemplo do Dadá Maravilha. O Dario era antes de existir, até quase que antes de existir, mas o termo marketing não se falava, né? O Dadá era um cara frasista genial, inventava que ele era beija-flor, um monte de coisa, mas o Dadá sempre se defendeu sem atacar. O que eu acho que tem acontecido muito, é mais ou menos alguém falou do Renato e do Jorge Jesus, que é isso. Às vezes, para você se defender, você não precisa ser atacando o outro. Às vezes o pessoal mais se ataca o outro do que se defende. No atual momento, no geral da vida, de todas as pessoas estão assim, mas não adianta. O futebol está mais ofensivo na pior acepção do termo. O que tinha uma opinião aqui que era o Renato elogia... Não era essa. Era o Renato elogia o grupo dele, o Jorge Jesus menospreza os adversários. Então, é o defesa e o ataque. Não dá pra dizer só isso do Renato. Também porque o Renato já falou lá do Odair Helman do Inter, né? Que jogava como time de segunda divisão, algo nesse sentido. Então, eu gostava do Dadá. Acho que os dois têm ele coisas se elevava sem rebaixar os outros. Eu gosto do que o Ale... Da maneira que o Ale colocou, porque assim, não é uma postura que eu tomo, porque o mundo é redondo, irmão.
Mundo é redondo. Não, senhor, terra plana. Sim, desculpa. Não vem, não. E eu também sou mundo é redondo. terra plana. Não, e aí... Não, também não. Onde você estava em não sei o quê, que você não falava nada, que o mundo não era... Então, Agora, eu vou trazer para o meu reality completamente desinteressante para o resto do mundo, mas eu, como professor de educação física, trabalhava como treinador e aí dirigia 800 times para ganhar metade de uma moeda. E eu dirigia no mesmo campeonato, às vezes um contra o outro, o melhor time do campeonato e o pior time do campeonato. No mesmo campeonato. O Abel Braga, basicamente, ano passado. ou seja, quem reclama do regulamento da Taça Guanabara tem que entender o que acontecia no seu campeonato. Eu era treinador do futebol da Unip, que tem 800 mil unidades, que o vestibular não é difícil e que tinha bolsa de estudo, muito aluno e tal. E a Getúlio Vargas, que a mensalidade é cara e o vestibular é muito complicado. E aí eu ia jogar porque eu era muito mais forte que o adversário e ia jogar era muito mais fraco que o adversário. Então, nas duas posições. Você lembrava pelo menos? No dia a dia ali, eu ia sentindo isso, cara. Pô, eu não posso fazer isso aqui porque hoje mesmo vai ter Não é que depois o mundo vai girar e eu um dia vou estar lá. Eu estou no mesmo Mas mundo. isso aí... A frase do grande branco, futebol é como a maré, vai e vem. Que é mais ou menos o mesmo conceito, mas eu gosto da maré do grande branco de Bagé. O Branco, Enorme, aliás, Branco Brito manda aqui nos comentários. Toda a imprensa fala do abismo entre os clubes cariocas. Ele fala e é arrogante? Então, mas existem aquela coisa, formas e formas. Não, e assim, por exemplo, quando o treinador detona o time, a análise dele é correta, mas ele, enquanto treinador, talvez não seja o caso. Às vezes tem algumas frases que por exemplo, todo mundo concorda, mas você, digamos, pode falar um pouco mais. Gente, tem coisa na vida... Assim, a pessoa que não tem uma peneira na vida, a pessoa está fadada a se complicar. A pessoa, às vezes, tem que pensar e falar, pô, aqui não é lugar para falar. Aqui não é hora de falar nesse momento. Então, isso aqui eu posso falar com tal pessoa. Isso faz parte da inteligência, da Quem fala o que pensa, para mim, não pensa no que fala. Tem que filtrar. Para o pessoal que evidentemente, o rubro-negro que está irritado agora, eu vou dar exemplos aqui que estão no nosso bagulho aqui. Como é que chama? Eu queria mostrar esse gol de novo, cara. A zaga do Fluminense desiste do gol. Tá bem legal a conversa. A tomar no olho. O Mauro Betting, para quantos jornalistas esportivos o Mauro Betting é o principal jornalista esportivo do Brasil? Quase todos. Quando você viu o Piroquento falar isso? Nunca. O André, para muita gente, mas muita gente, uns não vão falar, mudou o tipo de narração, principalmente da TV por assinatura no Brasil. Sim. Para muita gente. Quantas vezes você ouviu ele falar? Nunca. Então, ninguém falou nada, mas... Não, você mudou a linguagem do esporte na televisão brasileira. Mas quantas vezes você ouviu esses caras falar? Eu acho que é isso, cara, pô. Eu acho que é por aí. Você não precisa falar, você precisa Até porque ser. você... E aí é aquela coisa, daí você vira contra você. A gente está comentando aqui, em vez de falar de um baita jogo que foi ontem, por exemplo.